bem-vindos. Hoje é um dia que está calor e está ameaçando chuva, né? Todo mundo, parabéns de vir hoje, né? Bom, eu não, acho que de recados hoje eu não vou dar, porque a gente passou um pouco já do horário, não quero entrar muito no horário, né, da palestra, não atrapalhar. Mas é só lembrando da ESC que está tendo, quem sentir à vontade, quiser conhecer e ainda já não conhece ainda, que é muito bom, né? É igual a Escola de Aprendizes do Evangelho, e pode vir, sejam bem-vindos. E é um curso muito interessante, né? A gente trabalha muito com a parte da reforma íntima, né? A gente se conhecer melhor, isso é sempre muito bom. Eu acho que é mais esse recado, por parte das cestas básicas, na segunda semana do mês que vem, então ainda está tranquilo, a gente ainda tem bastante tempo, só isso mesmo. Hoje a gente recebe a Dona Maria José, um prazer tê-la aqui novamente. Obrigado, Maria José. Você pode fazer uma prece para a gente? Sim, Obrigado. Agradecemos ao nosso Pai Criador mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste e nos ampara nesta reunião desta noite. Que possamos estarmos aqui de mente e coração, voltados para o aprendizado, para o estudo do Evangelho desta noite, e que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu dos céus. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na mesma nossa que perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, e faz-nos a prática de todo o mal. Porque teu, meu Deus, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Deixa esse ponto aqui, não vou precisar. De repente a gente gesticula e bate a mão. Boa noite a todos. Nosso querido mestre, junto aqui conosco, nos ajudando no estudo do Evangelho desta noite, na reflexão desta noite que nós faremos da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte 4, que fala sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e da doutrina espírita. Todo mundo já ouviu falar de Sócrates? O grande filósofo da Grécia, que viveu em Atenas, pregando conhecimentos, filosofia que os seres humanos da época não aceitaram, porque ele sempre... É interessante a vida de Sócrates. Ele veio de família humilde, de um pai que tinha sua profissão humilde, a mãe também, e ele, profundo curioso, né? Indagador de todas as coisas, tudo ele queria saber, tudo ele queria aprender. E foi assim que ele se tornou um grande filósofo. Então nós vamos hoje conversar, não dá para falar tudo de Sócrates, que é muita coisa. Mas Sócrates viveu há 500 anos antes de Cristo estar aqui na Terra. Antes de Jesus nascer. Se nós formos considerar que Jesus já veio há 2000 anos, mais ou menos, então Sócrates viveu lá pelo ano antes de, né? Contando o tempo de Jesus, 2.500 anos. Mais ou menos aí. Então, as grandes ideias que têm por base a verdade divina, os ensinamentos do Pai, né? Do Pai Criador. Essa verdade, ela tem por base
que tem por base as verdades, elas contam com precursores. Precursores quer dizer, pessoas que vêm antes, trazendo os ensinamentos dessas verdades, verdades que a gente coloca em letra maiúscula, são os ensinamentos do nosso Pai Criador, das leis divinas, né? E esses irmãos ou essas pessoas têm como missão preparar parcialmente as mentes que receberão esses ensinamentos. Por que parcialmente? Porque Jesus mesmo ensinou que nós não podemos aprender tudo de uma vez. Assim foi Jesus ensinando lá para o povo judeu. Muita coisa ele não ensinou. Muita coisa, aliás, ele não deixou claro. Porque para aquelas mentes ainda presas à matéria, ainda infantis espiritualmente, eles, né, seria como uma escuridão total em que se acende uma luz muito forte. Todo mundo ficaria ofuscado, perdido, né, no primeiro momento assim. Então esses seres humanos que vieram bem antes de Jesus, eles vieram então preparar gosta do barulho, a gente não, a gente tem que respeitar, né? Então vieram preparar realmente, parcialmente, esses seres humanos que receberiam essas mensagens. E assim, quando os tempos são chegados, né, um determinado momento em que Deus determina um progresso a mais para a evolução, Ele envia então o homem, o ser humano, com a missão de completar, de unir, de coordenar os elementos que se encontram esparsos. E assim forma-se um corpo de doutrina. Com Sócrates não foi diferente, né? Então, assim aconteceu, nós podemos lembrar Jesus, os ensinamentos cristãos, né, que foram pressentidos já por Sócrates, né, 500 anos antes, muitos anos antes, aliás, de Jesus e dos essênios. Alguém já leu, já se preocupou em ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Todo mundo aqui já se preocupou em ler a introdução? Precisamos, porque ela tem muita coisa, né, na introdução. Essa é uma parte, né, a parte 4 da introdução, a quarta parte da introdução. Então, as ideias cristãs foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e mesmo dos essênios. Os essênios eram um povo judeu que viveu em mais ou menos 150 no ano, né? Foi fundada essa seita no ano 150 antes de Cristo, né, ter nascido, e era um povo que habitavam em monastérios. Eles viviam, tinham uma vida mais fechada, mais isolada do mundo, vamos dizer, considerado normal para a maioria, né? E eles tinham os costumes brandos, tinham virtudes austeras, viviam no celibato. Eles acreditavam em Deus, acreditavam na imortalidade da alma e ensinavam o amor, a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. E esses irmãos acreditavam também na reencarnação, esse povo essênio, né? Essa seita judia. Então, antes mesmo de Jesus vir na Terra, até eles também viviam os ensinamentos que Jesus iria pregar mais tarde para aquele povo, né? Povo judeu. E assim, não foi diferente. Sócrates e Platão também foram, né, dessas ideias cristãs, eles foram os principais precursores. Quer dizer, aqueles que vieram antes prepararam o coração, a mente desses seres humanos para que, chegado o tempo de Jesus, eles estivessem um pouquinho mais preparados. E ainda assim, né, muitos, vamos dizer assim, não abriram o coração para os ensinamentos do nosso mestre. Sócrates, como Jesus, nada deixou escrito. Não deixou nem o escrito da sua própria mão, né? Hoje nós conhecemos os ensinamentos de Sócrates, né, de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou para aquele povo. Foi o seu discípulo Platão que deixou tudo escrito conforme ele falava, né, conforme ele ensinava. A mesma coisa Jesus, fazendo-se essa comparação com o nosso mestre,
do mesmo modo, Jesus nada deixou escrito. Quem escreveu sobre a vida dele, os seus ensinamentos, foram os seus apóstolos, né? Quem são os apóstolos aí? Alguém lembra? Os 4 evangelhos? Mateus, Lucas, Marcos e João. Isso mesmo. João, que era o evangelista, né? Então, da mesma maneira aí que nós conhecemos a doutrina de Jesus, né? Através dos seus apóstolos, conhecemos os escritos de Sócrates através do seu discípulo Platão. Foi também outro grande filósofo, né? Então, os estudos principais dessa doutrina de Sócrates, se ele realmente pressentiu os ensinamentos cristãos, ele também, embora não tenha falado, porque também não devia saber, ou devia saber, mas não falava também, né? Porque se nós formos considerar, ler sobre a vida dele, é interessante Sócrates no sentido da busca da essência. Então ele fazia um diálogo de uma coisa que a multidão, vamos dizer assim, considerava correto. Ele dizia, mas por que isso? Mas então por que é feito assim? Sabe? E esses diálogos, ele queria que a pessoa chegasse à essência do porquê determinada coisa acontecia, ou porquê aquela pessoa pensava assim. Então, por exemplo, se nós formos buscar a corrupção é normal? Muitas das pessoas podem pensar, de vez em quando eu faço alguma coisa nesse sentido. Mas por que eu faço? Porque é normal, todo mundo faz. Mas por que você faz? Só porque o outro faz? Mas você acha normal a corrupção? Então, é assim, esse diálogo que ele tinha com as pessoas, no sentido de buscar a essência das coisas, do porquê das coisas. É interessante como nós, seres humanos, pobres, mortais, ainda não aprendemos nem a refletir e nem a pensar sobre muitos assuntos que a gente vê e que deixa passar. Porque, é normal, todo mundo faz, né? Eu posso fazer também. E na maioria das vezes, por considerar normal, nós não raciocinamos sobre muitas atitudes que são erradas, né? Se formos considerar mesmo a essência da situação. Então, como eu disse, né? Se ele pressentiu os ensinamentos cristãos, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, então ele também pressentiu a doutrina espírita já no seu tempo. Então, o que ensinava Sócrates? O que ele ensinava no seu tempo? Ele ensinava, por exemplo, sobre o dogma do Deus único. Já foi difícil falar sobre um Deus único, e nós podemos encontrar, falando sobre Deus, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Quais são os livros da codificação? Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese e Céu e Inferno. Então vejam bem, tem 5 livros da codificação e nós já lemos todos eles. Já nos preocupamos em estudar um pouco e aprender um pouco mais, porque quanto mais a gente aprende, está certo que mais responsabilidade nós aumentamos na nossa vida, na busca do conhecimento, mas também temos a certeza que vivemos melhor através do conhecimento que a gente busca. Então, por exemplo, se a gente precisa de uma profissão, nós vamos vamos dizer, uma profissão, um pedreiro. Se ele não sabe lidar com a massa, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer absolutamente nada, porque se ele fizer, não sabendo misturar na quantia certa, né, o cimento, a areia e tudo mais, e cal que vai na massa, ele vai fazer coisa que não deve, o prédio vai cair. Então, se ele aprende, se ele busca o conhecimento, ele vai saber como agir. É só um exemplo que a gente está dando, né? A mesma coisa somos nós, nesse sentido, né? Então, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Já fala desse Deus único. O que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a resposta da espiritualidade, né?
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar o Livro dos Espíritos. Então, ele proclamava o dogma do Deus único. Ele falava sobre a imortalidade da alma. Nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que Jesus ensinou há 2000 anos. Está lá no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele falava sobre a existência de uma vida futura. Ah, tá. Olha que beleza. Só para o pessoal conhecer, tá certinho, né? Então vamos aqui. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tem livros aí a mão cheias, né? Só sobrando. Quem quiser emprestar, está livre aí para pegar com o pessoal, tá? Tem mais um evangelho aqui também, né? O Céu e o Inferno. E obras póstumas também, né? Vamos considerar. Não faz parte da codificação. Não, depois, né? Ele escreveu, foi escrito depois, né? Mas tudo bem. Obras póstumas também. Então, gente, tá aqui os livros. Quem quiser ler, leiam. Sempre bom aprender um pouco mais da vida, né? Falava sobre a existência de uma vida futura. Que vida futura é essa? É a vida espiritual. Quando nós partimos para outra vida. Quando nós deixamos este corpo físico, né? Podemos encontrar lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Cadê o Evangelho? Está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates pregava sobre isso, Jesus também. A doutrina espírita também, né? Então vamos refletir sobre alguns pontos principais dos princípios de Sócrates, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte 4, e que eu vou ler porque ele tinha uma fala diferenciada. É a mesma coisa, só que o modo como ele, grego e filósofo, falava. Então é assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do belo e do bem. Deles se separa em se encarnando e, recordando o seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. O que será que ele quis dizer, hein? Segundo a doutrina, segundo o que Jesus ensinou, né? Que está lá também no Evangelho, está claramente expressa aí a independência, né? Da parte material, do princípio material e do princípio espiritual, né? É a doutrina da pré-existência da alma, ou seja, o espírito que vive antes, que vive no plano espiritual e que reencarna para evoluir aqui na Terra, para aprender um pouco mais. Por isso, cada encarnação que nós temos, cada momento em que a gente está aqui na Terra, vamos aproveitar para aprendermos um pouco mais, para evoluirmos um pouco mais. E evoluir é justamente a gente aos poucos, né? Como nós costumamos dizer, esse trabalho constante e perseverante dentro de nós, dessa mudança interior, da nossa reforma interior, eliminando aí os vícios e as imperfeições que trazemos, né? Então é a sobrevivência da alma ao corpo físico, que quando ele sai, tem a sua saída do mundo espiritual, quando reencarna, e depois quando ele volta, né, novamente para a vida espiritual, depois da morte física. Uma outra fala de Sócrates: se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, depois da sua morte, por estarem livres ao mesmo tempo de seus corpos, de sua alma, de seus vícios. Aquele que ornou a sua alma, não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, este só poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Se nós formos pensar como ele falou, ninguém entendeu nada lá, né? Porque ele que pensava
e buscava então explicar. Para quem ele explicava? Normalmente para os jovens. Normalmente eram para os jovens que seguiam os seus passos, que queriam aprender. Porque o jovem sequioso de saber, de querer aprender sobre a vida, Sócrates tinha todos os ingredientes que eles precisavam, né, para isso. Então isso quer dizer que o materialismo, quando a pessoa prega o materialismo, ele não está preocupado, ele nem sabe se existe uma outra vida, porque ele vive o materialismo. Né? Então, o materialismo que proclama o nada após a morte, com certeza que seria então a pessoa que age assim, né, o materialista, ele anula aí toda a possibilidade, toda a responsabilidade moral das ações que ele comete. Então vamos dizer, se uma pessoa que mata, que rouba, que engana, que corrompe, que mente, uma série de imperfeições que seres humanos trazem, se ele acredita que exista somente essa vida e a outra vida material, espiritual, para ele não existe, aí ele vai aproveitar mesmo. Né? O ser humano vai fazer e acontecer, porque ele não vai ter responsabilidade sobre os seus atos, não vai responder pelos seus atos. Né? Porém, ele diz assim, então é lógico que o homem, né, que vive isso, ele não tem preocupação nenhuma, né? Ele tem tudo a ganhar com nada, como diz a doutrina. Porém, se o homem se despojou dos seus vícios, é quando a frase de Sócrates, aquele que ornou a sua alma, né? Não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio. O que seria próprio do espírito, da essência, né? Que é o espírito. Então, aquele que se despojou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes, é nesse sentido que ele diz, né? Que ornou a sua alma, esse sim pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida, ou seja, vai ter uma volta para o plano espiritual mais tranquila, porque sabe o que está fazendo aqui na Terra, por que está aqui, por que veio para cá, o que tem, né? De onde veio, por que está aqui, para onde vai após a morte física. Né? Então, ele, no caso, ele quis dizer, aí mostrou, né, que aquele que então cuida de si mesmo, que busca modificar, reformar-se, renovar-se interiormente, espiritualmente, esse desencarna com muita tranquilidade. Né? E até, como diz ele aqui, que a doutrina espírita, que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. E o Espiritismo mesmo nos mostra aí, com exemplos, né? O quanto é penosa a passagem do mal para o plano espiritual, daquele que leva a consciência pesada por muitos erros que cometeu, muitas falhas e imperfeições que ainda traz, né? E também a dificuldade na entrada aí de uma vida futura, da vida espiritual. Onde nós podemos encontrar esses ensinamentos da doutrina? Está lá no Céu e Inferno, no livro O Céu e Inferno, que é esse livro aqui, da codificação, né? Está na segunda parte, no capítulo 1, do Céu e Inferno. Um outro ensinamento. Sócrates, ele foi condenado por corromper a juventude. É interessante, né? Com todos esses ensinamentos, ele estava corrompendo os jovens, trazendo coisas maravilhosas que ele queria fortalecer aqueles espíritos ainda, né, na juventude da vida, e ele foi condenado justamente por isso. Né? Segundo os velhos, os idosos que não abrem a mente, né, que não buscam o entendimento da vida, ele estava corrompendo os jovens. Né? Então, outro exemplo aqui da fala dele. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto,
admitirão esse princípio. E as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras. O que ele quis dizer aqui? O que ele quis mostrar aqui? A importância de não retribuir o mal com o mal. Porque quando alguém nos ofende, alguém nos prejudica, alguém nos envolve em alguma situação complicada, e se nós aprendermos isso, nós vamos perceber, se nós buscarmos realmente refletir sobre o porquê de tal situação ter acontecido conosco, nós vamos entender que o outro está agindo assim porque ele deve ter algum problema dentro de si que ainda não resolveu emocionalmente, e na primeira oportunidade, é um exemplo que a gente dá, vamos dizer, na palavra nossa aqui, né? Quando a gente brinca um pouquinho, ele solta os cachorros em cima do primeiro que aparece. Então é um estado emocional que o ser humano tem e que de repente o outro, por algum motivo, os dois se envolvem em alguma situação complicada e é onde as pessoas se ofendem, as pessoas aborrecem, as pessoas criticam, as pessoas prejudicam. Eu me lembro de um senhor que fez... ele emprestou dinheiro para alguém. E esse alguém não pagou. E ele ficou desesperado. Poxa, o dinheiro é meu e não vai me devolver? Abriu um processo. Disseram para ele, você pode abrir um processo. Mas veja bem como você está agora. Você já está agitado. O processo na justiça é lento. Não tem importância, eu vou abrir e ele vai ter que me pagar, tá bom? E sempre remoendo aquilo dentro dele. 10 anos se passaram. Finalmente, pela justiça, a pessoa pagou. Só que ele se sentiu tão feliz por ter recebido que morreu do coração. Tá vendo? Eu venci, eu consegui receber. Mas por que ele morreu do coração? Porque durante 10 anos ele alimentou raiva, ódio, ressentimento no seu coração por aquela pessoa. Então, retribuir o mal com o mal é quando nós estamos na mesma sintonia do outro. O outro nos faz o mal, aí é a lei de Moisés, hein? Temos que lembrar que já passou faz tempo. A lei de Moisés não existe mais aqui nesse planeta, quer dizer, não para nós espíritas, né? Em que é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me faz o mal, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Retribuir com o mesmo mal? Ele me prejudicou, eu vou agir como os judeus agiam há mais de 3.000 anos. Eu vou pagar com a mesma moeda. Será que vale a pena? Então, como eu estou me sentindo neste exato momento em que alguém me prejudicou? Se a gente parar e fizer como Sócrates fez, buscar a essência da situação, refletir sobre como nós estamos e dizer, não, eu confio na justiça de Deus. Se eu não posso abrir um processo, e aliás eu não vou abrir, um exemplo que a gente está dando, se eu não posso pagar um advogado, eu não vou fazer o que tem que ser feito. Então eu não posso abrir um processo. Se pode, ótimo, mas tem que saber como está o seu sentimento naquele momento. Porque quando receber, se receber, não é? Pode morrer na mesma hora. Então retribuir o mal com o bem, o mal com o mal não vale a pena. Não vale a pena nunca, nunca. E Sócrates já ensinava isso lá, até antes de Jesus ter vindo, né? Então isso é o princípio da caridade. Quando nós então vamos perdoar aqueles que se consideram nossos inimigos. Eu não estou dizendo aqueles que são nossos inimigos e que nós temos inimigos. São aqueles que se consideram, porque se eu sou espírita realmente e me esforço para vivenciar tudo que a doutrina espírita ensina, eu não posso dizer que eu tenho inimigos. Eu tenho pessoas que não me aceitam como eu sou, que não concordam com as minhas ideias, né? Que me olham na primeira vez já dizem não gostei dela. Mas ninguém conhece. Como é que vai dizer que não gosta? Tem que conhecer primeiro, não é? Não é o que Sócrates ensina? Não é o que ele aprendeu lá no templo de Delfos?
Lá em Atenas, no tempo dele, estava escrito bem grande: conhece-te a ti mesmo. Essa frase nem é dele. Ele colocou como vida para ele também se conhecer. Então é quando a gente aprende a refletir sobre nós mesmos. Então é realmente aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem, e a perdoar aqueles que se consideram nossos inimigos, né? Encontramos lá no capítulo 12: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Difícil amar o inimigo? Aquele que se considera, né? Que diz que é nosso inimigo, porque nós não temos inimigos. É difícil? É um trabalho constante e perseverante. E amar o que é? Amar é respeitar a opinião dele a nosso respeito. Amar é entender aquela pessoa num momento difícil da sua vida, emocionalmente, espiritualmente. Amar é não guardar ódio, nem raiva, nem ressentimento, nem desejo de vingança. A gente até aproveita o Evangelho de Jesus para colocar aqui na nossa conversa, porque é sempre bom lembrar sobre isso, né? Sobre os ensinamentos de Jesus. É uma disposição, um outro ensinamento dele. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. O que ele quis dizer com isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 9 e 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Em que nós vemos os defeitos, vemos o argueiro no olho do nosso vizinho, mas não vemos a trave que está no nosso. É que Jesus também ensinava assim. A doutrina explica melhor. A gente enxerga muito facilmente o defeito do outro, mas não enxergamos a nós mesmos. Na realidade, quando a gente vê o defeito do outro, é porque nós temos também. Só que nós somos ainda inconscientes e não percebemos. Então é mais fácil enxergar o outro naquilo que ele tem de negativo e não enxergamos a nós mesmos. Isso é um trabalho também perseverante dentro de nós, de olharmos para o outro e entendermos, né, os defeitos e as imperfeições do outro, porque nós temos também, se não aqueles, pelo menos outros, né? Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. O que ele está falando aqui? Justamente o que a doutrina espírita nos ensina e o que Jesus ensinou, né? Nos mostra as relações que existem entre a alma e o corpo. Essa reação constante entre o corpo material e o espírito, e o corpo espiritual. E a relação e reação de um para com o outro. Então, nesse sentido, a doutrina abre assim um novo caminho para a ciência. Agora a explicação do que Sócrates falou, né? Por quê? Porque a doutrina vai então mostrar um novo caminho, né, para todos nós, e a verdadeira causa de certas doenças que muitas pessoas têm. Não digo todas, existem doenças kármicas, né, que a gente já traz lá do espírito, que está precisando se reajustar na presente encarnação. Mas existem doenças que são psicossomáticas. Quando nós somos chamados à atenção, corrigidos ou criticados, o que acontece conosco naquele primeiro momento? O que acontece? Se nós somos orgulhosos, o orgulho vai lá em cima. Aí o que acontece? Briga, discussão. Isso acontece muito no trânsito, isso acontece muito no futebol. Por isso que futebol, religião e política não se discute. Sempre um respeitando o outro, né? Sempre. Aí essas brigas e essas discussões que acontecem,
Se a gente guarda aquela raiva, aquele ressentimento dentro de nós que vai remoendo porque o orgulho se exaltou, aí aparecem as emoções, né? A raiva, o ressentimento, o ódio, o desejo de retribuir na mesma moeda. E o que nós vamos sentir? Vocês já perceberam quando nós ficamos agitados? O que incomoda em primeiro lugar? O coração não acelera? Fala a verdade para mim. Já prejudicou o coração. Ele já ficou acelerado de um momento diferente. Ele já não está batendo normal. De repente, aquele frio na barriga, aquela dor de estômago que aparece. É o fígado que depois não consegue trabalhar direito o alimento. Quanta coisa a gente pode citar. Por quê? Porque a gente se deixa levar por essas coisas negativas, né? Que ainda trazemos em nós. Então, quando a gente percebe, já é um problema no estômago, na digestão sempre, né? É o coração que não está legal, que a gente está constantemente no médico para tomar remédio. Então, quanto nós podemos nos modificar e cuidar da nossa saúde, pensando melhor sobre esses sentimentos, né? Essas coisas tão ruins que muitas vezes nós alimentamos em nós. Então, quando a ciência realmente se inteirar da ação do elemento espiritual, que é o espírito que habita este corpo, porque sem o espírito este corpo não tem vida, né? Aí com certeza fracassará menos na cura de muitas doenças, né? Podemos encontrar esse ensinamento lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, que ensina sobre cuidar do corpo e do espírito. Chama o homem vicioso, outro princípio dele. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercitar a nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza com os seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. Ainda é o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Poeta ele era também, né? Bonito o modo dele escrever, né? Falando sobre o amor de Deus, que preside todo o universo, o amor divino, que é a essência divina em nós também, está ali, uma centelhinha divina em nós. Um pedacinho, vamos dizer, do amor de Deus está em nós. Aliás, Deus está em nós, né? Nós que muitas vezes não estamos com Ele. Quando nós fugimos aí de muitas das nossas responsabilidades, não cumprimos os nossos deveres para conosco mesmo, para com a família, para com a sociedade. É Deus. Aliás, aliás, o amor é lei natural, né? Se emana de Deus, é lei natural, né? Então, Sócrates, no momento dos seus ensinamentos, ele disse que o amor não é um Deus, nem um mortal, mas é um grande demônio, quer dizer, um grande espírito que preside todo o universo. Esse era o Deus único que ele acreditava. E isso realmente, essa afirmação dele, que foi, sobretudo, ruim para ele, porque já foi imputado como crime. Ele está cometendo um crime, dizendo desse Deus que eles não acreditam, que eles não acreditavam, né, os gregos. Porque eles adoravam vários deuses. Então, para eles, um Deus único não existia. Existia aquele Deus que eles tinham lá, as estátuas, enfim, as coisas que eles adoravam, né? Então, nós encontramos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Está lá nos itens 8 e 9. Já dei tudo mastigadinho para vocês só irem lá e buscarem os ensinamentos de Jesus, né? Que está contido na doutrina espírita, codificado aqui na doutrina espírita, né?
Então é o amor de Deus que nos envolve a todos, que nos dá o ar para a gente respirar. Para de respirar para vocês verem como é que fica difícil a situação. É Deus agindo em nós, né? É o alimento que a gente busca, que a gente se alimenta. Então vamos escolher bons alimentos que não nos façam mal, né? Para sempre a gente ter aí uma boa saúde e se esforçar cada vez mais nesse esforço nosso de mudança. Que quando aparecem os problemas de saúde, muitas vezes as pessoas, né, ficam mais enfraquecidas, parece que desiludidas da vida. A gente já conversou com nós já conversamos com várias pessoas em que parece que elas falta alguma coisa nas suas vidas. Então, às vezes aquele alimento que ela se alimenta, que não faz bem ao seu organismo, já dá esse desânimo, uma certa tristeza. Então, o que a gente sempre fala é cuidado com a sua alimentação, né? Se você come uma coisa que o seu fígado não aceita, por que você insiste em comer? Pelo menos foi assim que eu brinquei com a pessoa, né? Agora, se ela mudou, eu não sei. Mas é interessante, né? E é Deus mostrando que a gente tem a natureza, é a fartura da natureza, nos ajudando, né, nesse sentido do alimento bom da terra. Uma outra fala de Jesus, aliás, de Sócrates, que está nos evangelhos de Jesus, no ensinamento de Jesus e agora a doutrina. A virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Nesse sentido, Sócrates fala de um dom que Deus dá. Se Deus dá, é porque alguém pediu. Deus é tão bom que fala, eu dou para você, mas para ele não, ele eu não gosto, né? É Deus agindo assim. Se nós acreditamos que Deus é misericordioso, não tem nem como explicar o que Deus é de bondade, de amor e de justiça. Como que ele dá para um dom e não dá para o outro? Aí eu queria o dom da música, né? Eu queria saber cantar, eu não sei cantar. Poxa, mas Deus não pode me dar esse dom? Ou uma virtude. Por que ele é bonzinho, ele é maravilhoso, ele faz caridade para todo mundo e eu não faço? Aí é Deus que deu o dom da caridade para ele. Isso era o pensamento de Sócrates. No caso lá aproximadamente aí da doutrina, buscando a doutrina cristã, o que Jesus ensinou, ele fala que se a virtude é um dom de Deus, né, é um favor que se pode pedir, mas que não é concedido a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ele é sem mérito, né? Porque é sem mérito para aquele que a possui. Então, ele deu o dom da caridade para ele, não deu para mim, mas ele... Será que ele merece mesmo? Né? Poxa, eu adoraria saber cantar, ter voz para cantar, mas não tem. Mas Marília Mendonça canta também, né? Cantava. E aí? Será que ela ganhou esse dom de Deus? Fala ela, porque eu gosto muito das músicas dela, do cantar dela, da voz dela, que é mais agradável, né? Um exemplo que a gente está dando. No caso da doutrina espírita, ela nos deixa assim mais explícito para nós, né? Diz que aquele que possui a virtude, ele adquire por seus esforços em várias existências sucessivas. Então, se eu quero aprender, se eu quero cantar, estou dando um exemplo da cantora que eu sempre gostei, a Marília Mendonça. Se eu quero cantar como ela, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho voz. Eu só vou ter que treinar. Treinar e treinar e treinar e buscar alguém que me ensine como usar a voz. Não é? Tem que procurar. Para que nessa encarnação eu cante um pouquinho só. Para que na outra eu venha ainda treinando e buscando novos conhecimentos para eu melhorar cada vez mais. Até que eu tenha uma voz divina, uma voz bonita. Uma voz aí de um soprano, né? De uma cantora lírica. Então isso são conquistas do espírito. Não vem de graça para nós. A mesma coisa é uma profissão. Eu queria muito ser médico. Você quer ser médico, mas daí? Primeiro, você tem dinheiro para pagar o curso? Não, então não adianta desejar ser médico. Mas um exemplo, tem. Mas eu não posso nem ver sangue na minha frente, então não adianta ser médico.
porque não vai ser bom médico, né? Vai desmanhar na hora de ver o sangue na frente. Mas se quiser realmente, com todos os atributos, você deseja ser médico, você vai se preparar para isso. Não vem esse dom para a gente. Ah, Deus lançou lá uma chama luminosa e agora eu sou médico. Não, isso não existe. A gente vai conquistando em várias existências sucessivas aí e se despojando ao pouco das nossas imperfeições, daquilo que nós trazemos de negativo em nós, né? E ao eliminarmos aí ao pouco e pouco, e a gente sempre diz que isso é constante e perseverante, porque hoje nós acertamos, amanhã nós erramos, porque ainda somos imperfeitos. Mas o importante é que exista sempre o desejo sincero dentro de nós de mudança interior. Então, se eu sou invejoso, maledicente, fofoqueiro, e eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu prejudico com a minha fala, eu prejudico outras pessoas, eu não quero mais isso para mim, eu vou ter que trabalhar muito isso em mim. Aprender a ficar calado, né? Aprender a falar na hora certa, ou se não sabe a hora certa, permaneça calado, pelo menos, errou menos, né? Assim, não fala, vamos dizer, o excesso. Então, se eu quero mudar o meu interior naquilo que eu trago de negativo, isso é um trabalho constante dentro de nós. É a cada dia da nossa vida. E quando a gente erra, meu Deus, eu errei, e agora, meu pai, estou perdido. Não está, não. Deus é maravilhosamente bom, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. É a gente que tem que saber aproveitar. O que eu errei, eu vou procurar errar cada vez menos e, se possível, eliminar de uma vez. É o egoísmo, é o orgulho, é a inveja, é o ciúme e outras tantas imperfeições que nós trazemos, né? Podemos encontrar aí, então, por exemplo, a graça desse dom que a gente vai conquistar, né, dessa busca dessa virtude, é o Senhor, é Deus, então, nos fortalecendo. Essa é a graça que Ele nos favorece. Ah, filhinho, você quer lutar e vencer as suas próprias imperfeições? Então eu estou aqui, eu vou te ajudar, alimentando a gente de força, de coragem, de fé, de esperança, para nós vencermos. Vencermos a quem? Não é o vizinho, não é o irmão, não é a mãe, nem o pai. É vencermos a nós mesmos, né? Aquilo que trazemos de negativo. Então, como eu falei, está lá no capítulo 17, sede perfeitos, está no item 3. Depois da nossa morte, o gênio, ele chamava o seu anjo protetor, que sempre estava com ele, Sócrates, ele chamava de gênio ou daimon, que depois, mais tarde, aí, os seres humanos entenderam daimon como demônio. E demônio é uma palavra pesada, então ele não tinha um demônio perto dele. Ele tinha o daimon, que é a palavra grega deles lá, para designar esse gênio ou essa companhia espiritual que ele tinha junto com ele, né? Depois da nossa morte, o gênio ou daimon, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades. Entendemos o Hades como umbral. No caso deles era o inferno. Tá? Então todos eram conduzidos ao inferno. E nós entendemos hoje como as trevas, dependendo dos espíritos mais inferiores, mais necessitados, ou umbral, né? Como nós conhecemos aí na doutrina. Para ali serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. O que ele quis dizer aí? A doutrina dos anjos protetores, que todos nós temos, nosso anjo protetor, nosso guia espiritual, né? E fala também das reencarnações sucessivas, como nós já falamos, né, aqui em cima, nas existências, as várias vidas ou inúmeras vidas que todos nós temos, justamente para progredirmos espiritualmente, né? Então, ele ainda diz, né, a doutrina, nesse sentido que ele fala, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos, que seriam aí esses intervalos mais ou menos longos
que nós passamos na erraticidade. O que é erraticidade? É o plano espiritual. Nós passamos um tempo lá e voltamos para a Terra. Se a gente não aproveita a encarnação, olha, gente, vai ter que voltar com mais compromisso antes. Depois, né? Se já veio com alguns e não aproveitou, e não resolveu, e não vivenciou o que precisava vivenciar, né, na nossa melhoria interior, os compromissos é como uma dívida, né? É como uma dívida. Se a gente não paga a dívida, o juro vai aumentando. Aí depende de nós, né? Vai dar calote em alguém? Opa, não damos calote em nós mesmos, não. Nessas alturas, o compromisso sempre será ressarcido. Aquilo que a gente deve, nós vamos pagar. Como Jesus disse, né? Estaremos aqui até a cobrança do último centímetro. Até a gente acertar ou se reajustar realmente com as leis divinas, né? Nós encontramos aqui esse ensinamento falando sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores. Está lá no livro Céu e Inferno, que eu mostrei para vocês, né? No capítulo 8, das páginas 88 até a 98. E também no Evangelho, no capítulo 4, nos itens 25 e 26. Uma outra fala dele diz assim: há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Interessante a fala dele, né? Esse ensinamento de Sócrates, ele vai endereçado realmente às pessoas que criticam e frequentemente aquilo que eles não sabem nem a primeira palavra. E vai endereçado a nós espíritas, né? A doutrina espírita. Por quê? Porque a gente encontra muitas pessoas que criticam a doutrina espírita, dizendo que é do Satanás, que é do Satã, que é do diabo. Vocês encontraram algum diabinho por aqui? Não? Tem alguma criança que parece diabinho, né? Faz arte por todo lado. Mas isso a gente está brincando agora, né? Mas esses irmãos que ainda não conhecem a doutrina espírita, é o que Sócrates fala, né? Há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Quer dizer, a pessoa se reconhece. E foi isso que ele falou um dia. Uma outra frase que uma outra pessoa passou para ele e ele achou interessante. E ele dizia isso por quê? Essa frase: eu só sei que nada sei. Era o que ele dizia constantemente. Porque ele dizia que ele sempre tinha algo a aprender com as pessoas. Porque ele andava pelas ruas conversando com as pessoas. E com cada uma dessas pessoas ele dizia que ele aprendia sempre algo mais. Por isso ele era considerado um verdadeiro sábio, né? De muita sabedoria. Porque ele buscava saber o conhecimento das outras pessoas, e quanto mais ele andava, mais ele aprendia. E por isso ele dizia: eu só sei que nada sei. Porque nós sempre temos algo aí a aprender. Mas Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruirmos, ou seja, em buscar o conhecimento, buscar a verdade. Mas não nos injuriemos, é a fala de Platão. Ou seja, não nos irritemos, não nos encolerizemos com essas pessoas, né? Então é assim que nós espíritas devemos aí realmente agir em relação, com respeito a essas pessoas, esses contraditores, essas pessoas que realmente criticam, contestam a nós mesmos, né? Criticam a nossa vida, a escolha que nós fizemos de sermos espíritas. Por isso que a gente diz: religião, futebol e política não se discute, porque a discussão aparece primeiro dentro de casa, primeiro no nosso lar. Por quê? Porque nós temos, não sei vocês, mas eu tenho, católico, fervoroso, né? Assiste missa todo dia, não estou condenando, estou dizendo do fervor dessa pessoa, do acreditar dela, evangélico, que a gente não pode falar em espiritismo perto dela, porque
é do Satã, é do diabo mesmo, e não muda. Por quê? Porque é o que eles entendem, é o que eles aceitam no coração deles. E outros que não têm religião nenhuma, né? E quando a gente fala em espiritismo, o que é isso, dona Maria? Não fala essas coisas não, isso eu não acredito. Mas eu aprovei. Mas eu aprovei. Tem hora que a gente lança algumas ali, né? Na próxima encarnação eu vou fazer isso e aquilo. Nessa não tá dando. Mas na próxima eu vou fazer. A pessoa que está perto, que não acredita em espíritos, ela só olha para mim. Mas eu estou lançando a sementinha da reencarnação. Não preciso forçá-la a entender ou aceitar o que eu estou falando. Eu lancei a semente. E um dia ela vai trabalhar. Nós estávamos um dia na academia, então a pessoa lá falou, nossa, você fez um gesto de bailarina na hora do exercício. Você já foi bailarina quando criança? Porque nessa idade não dá mais para ser bailarina, né? Eu disse, olha, não, nessa encarnação ainda não. Né? Nessa encarnação não frequentei curso aí de balé. Quem sabe de outra, né? De outra vida. Só lancei. Os que estavam perto, que eu já sei as religiões de cada um, só riram. Lancei, não importa se eles acreditam ou não. Eu lancei. E não vou discutir com eles. Então a primeira discussão que começa dentro de casa não pode. Se o nosso irmãozinho, a nossa mãe, nosso pai são de outras religiões, vamos respeitá-los. Assim como nós gostamos e queremos que eles nos respeitem na nossa escolha. Então é o que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque as pessoas entenderiam errado os seus ensinamentos. Então cada um criando a sua seita, a sua religião, seguindo a religião que quisesse, e queria que o outro também seguisse aquilo que ele considerava como certo. Mas se eu não considero como certo para mim, então eu não vou viver aquilo que ele quer. Então, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar, assim como eles falam, né? O católico está conversando ali no grupinho, ele fala do que ele faz, do que ele acredita. A cunhada que é evangélica, no meu caso da família, também fala do que ela sabe, do que ela conhece. Só que quando eu vou falar da doutrina espírita, aí deixa eu lavar louça, nossa, meu não sei o que está querendo ajuda lá, eu vou, pronto, fico eu sem falar. Não tem importância. Na amizade, o carinho, o respeito continua a mesma coisa. A gente tem que aceitá-los, nós temos que aceitá-los. E assim a gente vai vivendo a vida em paz, em serenidade, cada um do seu jeitinho, respeitando um ao outro. Então, é assim mesmo que nós, espíritas aí que temos os nossos, aquelas pessoas que não nos aceitam como nós somos, e que nos escarnecem, que não nos aceitam justamente pela escolha que nós fazemos aí, de sermos espíritas ou de seguirmos a doutrina espírita, E foi, falta 5 minutos, Foi 9h10? Então foi por isso que Sócrates foi, por ter professado esses princípios, outros tantos que lá no Evangelho, na parte 4 da introdução, tem muito mais, nós só trouxemos alguns de acordo com o nosso tempo aqui, que ele primeiro foi ridicularizado, considerado louco, ele foi acusado de impiedade, de corromper a juventude, e foi então obrigado a negar as suas ideias. Teve um julgamento para isso. Fizeram ele passar por um julgamento. Mais de 500 pessoas julgando Sócrates. Interessante a gente ler o julgamento dele, como ele fez. Ele foi obrigado então a negar as suas ideias ali perante o júri. Como ele não o fez, porque ele tinha crença verdadeira naquilo tudo que ele ensinava, que ele acreditava realmente que aquilo que ele ensinava era o certo, foi obrigado a tomar cicuta. Cicuta é um veneno poderosíssimo, que mata em segundos. Então, diante de todo o júri, ele bebeu veneno. Mas não desistiu das suas ideias. Por quê, gente? É que as grandes verdades novas, verdades novas em letra maiúscula, elas não... Quando elas aparecem, vamos considerar aí
Sócrates, vamos considerar Jesus, vamos considerar a doutrina espírita, cada um a seu tempo, né? Houveram críticas, ataques, perseguições. Essas verdades novas levantam contra si mesmos, né? Os interesses e os preconceitos dessas outras pessoas, que não entendem, que não aceitam as ideias novas. E no caso lá de Sócrates, os velhos é que não aceitavam, né? Os senadores, aqueles seres humanos que tinham a mente arraigada exatamente na adoração de vários deuses e de tudo que ele ensinava, que eles não acreditavam, né? E por isso, essas verdades novas, elas não se estabelecem sem lutas e sem mártires. Jesus foi um mártir, Sócrates um mártir, ainda bem que o nosso Allan Kardec não foi, mas foi muito perseguido. Se nós considerarmos aí o Alto de Barcelona, que lá em Barcelona, na Espanha, um bispo, quando ele foi levado para Barcelona 300 livros espíritas, o bispo da cidade queimou esses 300 livros em praça pública. Então Kardec ficou assim muito triste com essa situação. Mas aí os espíritos superiores disseram para ele que ele não se preocupasse, porque isso seria o chamamento, chamaria muito mais pessoas para conhecerem então a doutrina, né? E nós temos aí no nosso tempo, aqui no Brasil, correndo um pouquinho aí, né, no nosso Brasil, quando a doutrina espírita veio para cá, não sei se primeiramente no Rio de Janeiro, mas lá é que tinha maior quantidade de adeptos, as pessoas não podiam se reunir, eram proibidas, então elas faziam as reuniões, não assim aberto, não. Hoje nós estamos no céu, considerando a essa época, né? Lá por volta de 1800 e pouco. E Bezerra de Menezes já vivia no Rio de Janeiro. Então as pessoas se reuniam lá pelas 10 horas da noite, tudo em silêncio, dentro das suas próprias casas, né? Um grupo de pessoas, porque se a polícia descobrisse, eles prendiam todo mundo. Um dia Bezerra de Menezes, conhecendo o delegado também conhecia ele porque ele era um médico dos pobres, ele dava remédio, ele não cobrava as consultas, principalmente dos pobres, ele era conhecido pela sua bondade. Ele vai lá e fala para o delegado que ele respeitasse, né? Que ele fosse lá conhecer e ver o que as pessoas faziam e que ele então não prendesse mais os adeptos da doutrina. E pelo menos esse delegado não prendeu mais, né? Aí nós temos aí, andando aí pelos 1960, tantas acusações, 40, 70, acho que até 80 ainda foi, depois que foi mesmo assentando a doutrina espírita. Me lembro quando pequena, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, a minha mãe era considerada macumbeira. É um total desrespeito. As vizinhas, lá vai a macumbeira, né? E essas coisas aí que as pessoas condenavam. Mas passou-se muito tempo e nós estamos felizes aqui, né? Por isso nós devemos agradecer ao nosso Pai Criador essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da doutrina espírita, né? Por estarmos livres. E não nos preocupemos com as críticas não, gente. Deixa os outros que falem. O importante somos nós. O que eu estou fazendo? Isso faz bem para mim? Eu estou indo no lugar certo? Lá eu me sinto bem? No caso aqui do Gil. Eu me sinto bem na casa? O que eu estou aprendendo lá? Sobre o Evangelho de Jesus? Os ensinamentos da doutrina espírita? Não tem nenhum diabo, né, por aqui. Se tiver, deve ser do plano espiritual, sei lá eu, né? Mas já está aprendendo o Evangelho também, se estiver por aqui. Se estiver por aqui. Então, não nos preocupemos com as críticas, né, com esses irmãos que ainda não abriram nem a mente, nem o coração para essas verdades, esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? Por quê, gente? Porque são seres humanos que ainda não têm olhos e nem ouvidos de ouvir. Não têm olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Nos esforcemos cada vez mais nesse trabalho perseverante dentro de nós, da nossa mudança interior. E aí é isso que vai valer, é o nosso exemplo, não serão as palavras, é o exemplo que vai valer. Tá certo que a gente vai errar de vez em quando, né? Mas não pode errar sempre, não é todo dia, é de vez em quando, porque ainda somos seres imperfeitos.
E é isso que a gente deve fazer, nós devemos fazer cada vez mais, né? Dessa mudança interior, da nossa evolução espiritual, para que nós possamos partir desta encarnação, quando nós partirmos, nós possamos ir para lá melhores do que quando aqui adentramos. Nós podemos considerar, vamos dizer assim, o tempo que nós não conhecíamos a doutrina espírita e esse momento agora, como nós estamos? Que modificações nós já fizemos em nós? Se nenhuma, então a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Aí é para mim? É para ele? Não. É para nós mesmos, para cada um de nós. E é isso que importa. Somos nós e Deus. Porque na hora do reajuste, né, do ajuste de contas lá em cima, só estaremos nós. Eu e Deus. Ele e Deus. Você e Deus. Não vai ter ninguém lá. Só nós mesmos. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então que Jesus nos abençoe, que possamos estar juntos novamente, não eu, né, mas vocês aqui, porque será outro expositor, na segunda-feira, na quinta-feira que vem. Sempre em nome de Deus, em nome de Jesus. Posso encerrar? Com a prece, com o que você quer? O que vocês fazem? Só uma prece. Só a prece é a vibração? Não? É porque já tomaram um passe. Ah, tá. Então tá bom. Meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade em que pudemos estar aqui reunidos em Teu santo nome, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. E hoje, nessa comparação entre Sócrates, o grande filósofo da Grécia, Jesus, o nosso Mestre, o nosso querido codificador, Allan Kardec, que nos trouxe esses livros através dos ensinos da espiritualidade, nos fortalecendo, nos amparando, nos ajudando a caminhar melhor aqui na Terra. Obrigado, Senhor. Que possamos voltar para os nossos lares, unidos dessas energias de luz e de paz e de serenidade que aqui encontramos. E que todos aqueles os quais nós tivemos contato, sejam encarnados ou desencarnados, possam sentir essas energias em nós, sempre e cada vez mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, gratidão sempre, Senhor. Por tudo que temos, por tudo que somos, pela presente encarnação e por todos aqueles que estão ou estiveram conosco nessa vida. Muito, muito obrigado a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, poder e glória para todos. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.